Olá! Então eu vim mostrar um pouco mais sobre o setup que eu uso aqui para fazer as minhas gravações, tanto do YouTube, dos meus cursos, quanto do Instagram. Essa foi uma pergunta que eu coloquei lá nos stories do Instagram e as pessoas perguntaram, né? Pediram para eu fazer um vídeo um pouco mais longo mostrando. Então hoje eu vou mostrar tudo que eu uso aqui. Vem comigo! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Diana Magalhães e por aqui a gente pensa aquarela de um jeito diferente. Normalmente nós pintamos no tecido, mas hoje eu vim mostrar, vim abrir para vocês como que aqui no meu ateliê eu consigo gravar sozinha tudo que eu faço hoje, porque eu não tenho mais ninguém na equipe, minha equipe sou eu mesma, e eu imagino que essa seja a sua realidade também. Então, antes de mais nada, o que eu quero falar para vocês é que eu sou amadora nesse ponto, né? Então, tudo que eu tenho aqui hoje não é equipamento profissional, mas eu espero que isso te toque de alguma forma, porque quando eu comecei a gravar, eu senti muita falta de alguém que pudesse me contar como é que a pessoa faz. E olha, eu fui atrás de muita gente mesmo desse meio e eu fiquei surpresa como que às vezes as pessoas não abrem, não mostram isso. E eu sempre acreditei que a informação compartilhada ela ajuda todas as partes, né? Tanto quem está dando a informação quanto quem está recebendo. Eu acho que todo mundo ganha, né? Um ganha-ganha. Então eu vim mostrar para você como que eu faço, deixando claro que eu não sou uma especialista, né? Eu não sou filmmaker, os meus equipamentos não são equipamentos profissionais, mas eu espero que isso possa te dar coragem para você dar o primeiro passo. Bom, então a primeira coisa que eu quero dizer, eu não sei você, mas quando eu entrei nesse meio de redes sociais, eu me senti muito intimidada com o fato de que hoje, a sensação que eu tenho, pelo menos, é que os algoritmos, principalmente ali do Instagram, TikTok, eles estão muito voltados para vídeos cada vez mais profissionais. Então eu ficava até com vergonha, intimidada mesmo, de colocar os meus vídeos da forma como eu fazia. E muitas vezes filmava e deixava de postar porque achava que não era bom o suficiente. E, gente, essa sensação de não ser bom o suficiente, eu acho que ela acompanha, né, a mulher. É uma coisa que parece que tem um inconsciente coletivo dessa culpa que vem principalmente em cima da mulher. E eu tenho isso, pelo menos eu tenho isso muito forte, então foi uma questão para mim, esse negócio de como que eu vou me apresentar para o mundo sendo suficientemente boa e não boa o suficiente. Entende a diferença? Assim, eu queria só que eu conseguisse transmitir com o meu conteúdo o como eu penso, como eu sou. Eu queria que fosse fidedigno ao que eu era. Então, eu fui tentando me aprimorar e a primeira coisa que eu fiz foi ver muitos vídeos aqui no YouTube mesmo, né? Aprendi muita coisa aqui pelo YouTube, depois eu fiz alguns cursos que eu vou até indicar aqui para vocês. Mas foi tentar superar essa sensação de que eu não dou conta e ter um pouco de coragem. E acredite que é igual na aquarela, o primeiro passo é sempre o mais difícil. Então, eu acho que foi muito importante para mim eu ter tido essa coragem de tipo, olha, eu vou com o que eu tenho hoje, do jeito que dá. E a gente vai se aperfeiçoando ao longo do caminho e eu acho que a gente, quando a gente se coloca no mundo da forma como a gente é, com a nossa humanidade, a gente se conecta muito mais quando a gente fica num lugar de idealização, de passar essa ideia de ser tudo perfeito e não é em absoluto o que eu passo nem aqui, nem nas minhas outras redes sociais e muito menos na minha vida. Eu prego muito a verdade das coisas. Então, é isso, é para deixar muito claro que a gente está muito junta nessa sensação de que, como artista, às vezes a gente tem que se reinventar, porque a sensação que dá é que não basta você ser bom artista, você saber pintar, você saber bordar, você saber costurar, mas você, além de tudo, precisa dominar a edição de vídeos, a gravação de vídeos, você precisa saber o que postar, quando postar, e isso é uma coisa que, ao longo do tempo, isso vai gerando um desgaste muito grande. Então é uma coisa para a gente tomar cuidado mesmo, de sair desse perfeccionismo e entender que as pessoas que gostam de você, que estão ali por você, que são a sua comunidade, eles estão por quem você é. É claro que assim, eu acho que é importante a gente fazer o nosso melhor, mas sair daquele lugar de alta performance, de estar sempre no melhor. Não, faz no seu tempo do jeito que dá, tá bom?
Então vamos lá. Eu separei esse assunto aqui em 4 partes, né? Eu quero falar com você sobre equipamento, sobre iluminação, sobre som e sobre software. Bom, então começando pelos equipamentos. Quando eu comecei, gente, eu fiquei naquela dúvida entre, nossa, será que eu invisto em uma câmera? Ou será que eu invisto em um celular, ou o meu celular é suficiente? O que é que eu preciso para começar a gravar? E aí a verdade é que eu acho que a era dos grandes celulares, dos bons celulares agora, permite que você grave tudo pelo celular mesmo. Então, apesar de eu até tinha uma câmera mais antiga aqui, uma câmera robusta, uma câmera boa, mas eu achei que ia me dar mais trabalho, porque imagina, eu quero fazer um vídeo para Reels. Para o Instagram, eu tinha de gravar na câmera, passar para o computador, editar, passar para o celular e depois postar. Se eu quisesse postar pelo celular, né? Tem muito mais recurso quando a gente faz direto pelo celular. E aí eu achei esse processo assim muito trabalhoso, porque além de montar todo o cenário, de pintar, eu ainda ter que gravar, passar para o computador, editar, passar para o celular, né? Então eu pensei, pô, eu quero fazer isso direto no celular. Agora, em termos de edição, eu particularmente prefiro editar pelo computador. Então, acabava que de alguma forma eu ia ter que voltar para o computador em algum momento. Então, o que eu fiz, tá? Eu já tinha um celular, Apple, já tinha um iPhone, na época era um iPhone 14, não era o Pro, era um iPhone 14 normal. E aí eu investi em um MacBook, que também não é o MacBook Pro, era o MacBook que na Black Friday dei conta de comprar, parcelado e tal. Mas esse MacBook, para mim, ele era importante por quê? Porque eu consigo passar as coisas do meu celular para o meu computador via AirDrop, né? Muito mais facilmente. Então, isso para mim fazia sentido na minha realidade, que eu prefiro editar pelo computador. Mas eu sei que tem um monte de gente que consegue editar pelo celular mesmo, ali no CapCut. Gente, eu não sei, eu tô ficando mais velha. Aí, além de ter que colocar óculos, eu acho que os botões são pequenininhos. O meu celular não é o Max, né? Porque às vezes tem o Pro Max, que ele é um pouco maior, não é. Então, esse foi o caminho que eu escolhi, fazer tudo apenas com um celular e um computador. Então, hoje eu tenho um iPhone 15 Pro e tenho um MacBook e é com isso que eu faço todas as gravações, inclusive esse vídeo e inclusive todos os vídeos do meu curso. Quando eu for falar de software, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para integrar isso em uma gravação só e não ter que ficar editando tanto, inclusive, tá? Mas então, em termos de equipamento, foi isso que eu investi para filmagem. Eu não investi em câmera. E aí, gente, aqui vale um disclaimer também com relação a quem é artista e está produzindo coisas para filmar. Às vezes eu acho que as pessoas, quando fazem esses cursos de como produzir vídeos e tal, esquecem que tem uma grande leva de pessoas em que a gravação é apenas um meio de mostrar uma parte do trabalho que é física. Então é muito diferente de você tá fazendo um conteúdo que é o conteúdo pelo conteúdo. Você falando já é o conteúdo. E às vezes, quando a gente está mostrando um trabalho manual, você tem que, além de tudo, produzir, mostrar o seu trabalho manual ali, né? O conteúdo vai além de você falando. Então, muitas vezes a gente tem que preocupar com isso. Uma imagem que era muito importante para mim era essa imagem aqui, ó, que é a imagem de cima do meu trabalho, da minha mesa. Só que para isso eu precisava colocar o meu celular numa altura suficiente. Eu sei que tem um suporte, e eu tenho até esse suporte que eu tô mostrando aqui para você na tela, que é um suporte que ele fixa assim na sua mesa. E ele é muito bom para filmar rios. Por quê? Porque a câmera fica mais ou menos nessa altura aqui e eu consigo filmar aqui sentada. O que acontece com esse suporte? Ele não fica mais alto aqui a ponto de sair dessa tela frontal. E isso me incomoda. Eu sei que tem muita gente que faz e não me incomoda de filmar e de gravar e tá com o celular aqui, né, na hora que tá filmando frontal, mas me incomoda. Então eu queria alguma coisa que colocasse o meu celular mais acima e me desse, inclusive, uma visão mais ampla da mesa, que é essa amplitude que eu tenho aqui. E aí, gente, para isso, o que acontece? Existe um tripé que chama tripé girafa, que as pessoas usam, ele suporta até o peso de uma câmera,
porque ele tem um suporte que você pode colocar um contrapeso nele. Então, como eu coloco só o celular, tem uma bolsinha aí nele que eu consigo colocar um pezinho só. Eu tenho uns pezinhos de costura e eu ponho dentro e ele faz esse balanço com o celular não vai cair. Se for uma câmera também não vai cair. No meu caso, eu comprei na época um kit que vinha 2 softbox para colocar assim na lateral e uma softbox para colocar em cima. Então, o que eu fiz? Eu usei esse suporte, que era esse girafa, dessa softbox que colocaria em cima, para colocar o meu celular. Então, eu tirei aquela parte que seria a iluminação, softbox, e coloquei um adaptador, né, para colocar o celular, de suporte de celular Banatex, e funcionou. Então, é esse o meu setup hoje. E aí vamos para a parte de iluminação, que talvez em termos, né, de imagem seja a coisa mais importante, talvez mais importante até que o equipamento que você esteja usando, porque não adianta nada você ter uma câmera super top ou um celular maravilhoso se a sua iluminação não é legal, e principalmente quando é celular, o celular não filma bem, em ambientes escuros. Então, a primeira coisa que você vai ter que pensar é quando que eu posso produzir os meus vídeos em que eu tenha a melhor iluminação possível. E a melhor iluminação é a iluminação natural. Então, uma coisa que eu tenho como regra aqui para mim é eu não produzo vídeos à noite, né? Até a minha dinâmica familiar também não me permite, mas assim, à noite o vídeo não vai ficar legal. O meu ateliê tem aqui um janelão de fora a fora que está logo aqui em frente a mim. Eu tive de colocar umas cortinas, né, que fossem translúcidas, porque a luz direta do sol produz uma luz muito dura que dá muita sombra, que também não é legal e às vezes dá algum estouro no vídeo. Então é melhor você coloca essas cortinas translúcidas, e tem uma parte aqui que eu fiz uma gambiarra que eu pendurei um lençol branco, que isso já vai difundir a luz e me permite filmar à tarde, que é quando eu tenho essa luz direta entrando pela janela, né? Se fosse de manhã não ia ter problema nenhum, porque não teria luz direta. Então a primeira coisa que você tem que pensar é na sua casa, onde você tem uma janela, ou às vezes você tem uma varanda que não pega a luz direta do sol, mas pega toda essa iluminação difusa, e ali você monta o seu setup. Você coloca uma mesinha para você pintar, e já deixa tudo pronto nesse lugar, não fica toda hora mudando de lugar, porque eu acho que isso dificulta muito o seu processo de trabalho. Eu gosto da ideia de já ter tudo montado, né? Tô mostrando aqui para vocês agora como que é o meu setup atual. Eu já deixo tudo montadinho aqui para chegar, sentar e pintar, para não ter essa preocupação, porque se eu pensar que além de pintar eu tenho que montar toda a iluminação, eu vou ficar com preguiça e vou produzir menos do que eu produziria se estivesse tudo certo. Então, primeira coisa, vai num lugar que tem iluminação natural. Pode ser que essa iluminação seja suficiente, mas no meu caso aqui, eu preferi investir em uma iluminação acessória, porque eu acho que muitas vezes eu tenho mais controle dessa iluminação do que a iluminação que vem de fora. Então tem dia que está mais nublado, tem épocas do ano em que o sol está mais inclinado. Então, para eu ter uma uniformidade, um controle maior, eu investi em iluminação externa artificial. Essa iluminação artificial, gente, eu investi em softbox. E a primeira que eu comprei foi uma sombrinha difusora, porque era o que era possível na época, que estava mais em conta. E depois eu comprei um conjunto de softbox que estava num preço muito bom na Shopee. E aí vieram 2. E aí, para aproveitar tudo, eu coloco essas 3, vocês estão vendo aí pela imagem agora que eu estou com essas 3 sombrinhas, essas 3 softbox ligadas, né? Mas por quê? Porque elas só pegam uma lâmpada cada. Então, a potência dessa luz que eu tenho aqui, ela é relativamente baixa ao que é possível de você encontrar no mercado hoje. Então, se você está começando a investir agora e está a fim de investir numa coisa um pouco mais profissional, eu recomendo que você use esse equipamento aqui, que é um Sokane de LED, que ele é muito mais robusto e vai te dar uma qualidade de iluminação melhor, e você consegue controlar que tanto de luz você tem, até temperatura de luz, né? Uma luz mais quente, uma luz mais fria. Então, isso é muito mais, talvez mais interessante do que você
né, agora em 2025, investir em softbox. Mas aí você pesa quais são as suas possibilidades financeiras do momento. E no meu caso, o que eu tenho é isso e funciona super bem. Outra coisa que funciona muito bem é a ring light. A ring light, às vezes a gente tem, porque já fez alguns vídeos, né, filmando só o rosto, mas você pode usar a sua ring light, colocar ela no suporte para ela ficar um pouquinho mais alta assim, para iluminar a sua mesa de trabalho e funciona bem como uma luz acessória à luz natural. Então, em termos de iluminação, é isso, tomando cuidado apenas para quando você for comprar uma lâmpada, você comprar uma lâmpada que tem um IRC, que é o índice de reprodução de cores bom, tá? Mais próximo de 100. Isso você pergunta na loja, né? Você vai comprar uma lâmpada de LED. E tente aí uma iluminação um pouco mais fria. Coloque aí uma luz de 4.000 Kelvin para cima, talvez até de 6.000 Kelvin, que é uma luz mais fria, para balancear com a luz mais amarelada do sol, para você ter um vídeo com um balanço de branco um pouco mais uniforme e não tão amarelado. Bom, essas são particularidades que eu acho que é um cuidado que vale a pena você ter quando você for comprar a sua lâmpada. Compra na maior potência possível. Se você for usar lâmpada como eu uso aqui, se você tiver com LED, você faz essa regulagem no seu próprio aplicativo. E agora falando de som. Som, gente, o que dizem, e eu acho que é verdade, é que o som, ele é mais importante do que a imagem em um vídeo. Por quê? Porque você dá conta de assistir um vídeo que tem uma imagem não tão boa, mas um som muito bom, e você não dá conta de assistir por muito tempo um vídeo que tem uma imagem top, mas um som ruim. Então, o que que acontece? Os celulares hoje, eles têm um microfone muito bom, e se esse é o seu único recurso, vai com ele mesmo. Mas assim que possível, invista em um microfone externo. O que eu tenho hoje, esse modelo que eu estou mostrando aqui para vocês, é um Boya. Ele não é o modelo top de linha, inclusive tem outros que saíram aí de outras marcas muito melhores até. Mas esse aqui me atende muito. Eu fico até com pena que quando eu comprei ele com só um desses aqui, né, do microfone de lapela, porque às vezes eu quero filmar com a Cecília e não tenho outro. Então, quando eu for investir em um outro microfone, eu vou comprar um que tenha dois pra gente conseguir fazer vídeo juntas. Mas pensa na sua realidade, porque às vezes compensa você comprar só um, fica muito mais em conta. E esse aqui, ele é um microfone de lapela sem fio, né? Eu ligo, plugo uma partezinha dele no próprio celular ou no computador, que eu vou mostrar pra vocês como que eu faço hoje. E a outra parte você coloca na sua roupa e ele é pequeno, é discreto, não me incomoda. E aí, em termos de software, o que foi que eu investi? Bom, pensando que eu filme, que eu me gravo sozinha, eu precisava ter um setup e um processo que fosse o mais simples possível. Eu gosto de dar aula, eu costumo dar aula mostrando o meu rosto. Então, para mim, fazer aqueles vídeos que mostram só as mãos, como aqui, por exemplo, no zoom da mesa, ó, mostrando só as mãos, eu fico muito desconfortável. Eu, particularmente, me sinto desconfortável que a pessoa não esteja vendo o meu rosto, né? Então, eu gosto muito desse tipo de câmera aqui, ó, em que eu mostro aqui a minha mesa de trabalho, mas aqui no cantinho, ó, eu mostro o meu rosto. E como que eu consigo fazer isso hoje, em tempo real? Eu estou gravando isso aqui agora, isso aqui não fez parte da edição. Eu não gravei duas imagens e depois juntei as imagens, não. Eu estou usando agora um software que chama OBS. O OBS Studio, ele é gratuito, você baixa ele e tudo que eu aprendi do OBS Studio, eu aprendi pelo YouTube. Ele não é o programa tão intuitivo assim, você pegou, abriu e sabe o que fazer, mas com alguns vídeos você consegue fazer a configuração e eu uso da forma mais básica possível, mas eu acho que funciona super bem. E ele tem uma vantagem, além de conseguir gravar o vídeo, eu consigo alterar essas câmeras, né? Porque eu tenho uma câmera aqui em cima que é o meu celular. Eu tô mostrando aí para você como que é o meu setup. Então, você tá vendo que acima tem o meu celular e na frente tem o meu computador. Então, eu consigo alterar entre duas câmeras. Então, eu tenho uma câmera aqui em cima e uma câmera que é a câmera do meu computador. A minha câmera frontal, minha webcam do computador.
Funciona porque nesse caso a câmera do MacBook ela é muito boa, tá? Eu já fiz até o teste colocando o meu celular, invertendo, né, colocando uma outra câmera, uma webcam em cima, mas eu confesso para vocês que eu gosto muito mais desse jeito porque a câmera do computador que vocês estão vendo aqui em frente, a câmera do computador, ela é muito boa. Então eu não precisei investir numa webcam, só uso o celular e a minha webcam. E aí o que que eu faço? Eu nesse software eu consigo montar essas cenas. Então eu quero uma cena em que seja eu me filmando aqui, mas eu mesma consigo alterar para essa cena. Ó, aqui do lado eu tenho um mouse. Eu tiro ele da cena só, mas ele fica aqui, ó. Eu tenho um mouse em que eu mesma vou mexendo ali no computador, ó, e consigo alterar. Consigo dar zoom, volto para cá, volto para cá. Então, esse software facilita muito a minha vida e eu consigo usá-lo, além de gravar os vídeos, de fazer a gravação direta nele, eu consigo usá-lo para transmissão de live aqui no YouTube. No Instagram ele ainda não faz direto, ou se faz, eu ainda não fiz, eu acho que tem algumas gambiarras, um jeito de fazer, mas eu ainda não testei no Instagram, mas pelo YouTube ele funciona perfeitamente. Daqui eu faço a live que transmite, né, via um link para o YouTube e fica muito boa. E eu, inclusive, gravo todos os meus vídeos dessa forma. Por quê? Porque isso facilita muito a minha edição depois. Eu não preciso pegar duas imagens e juntá-las no mesmo vídeo. Tem um porém nisso, é que você precisa ter uma certa fluência, né, com esse negócio de alterar a câmera, porque como você está filmando tudo ao mesmo tempo, eu não tenho uma imagem separada da minha câmera de cima e da minha câmera frontal. Então, depois, se eu quiser no vídeo mandar só a imagem da câmera de cima, eu não tenho como fazer isso. Eu não estou gravando separadamente. Mas, para mim, no meu processo, funciona melhor, voltando naquele negócio de que eu sou uma professora de aquarela, eu sou uma artista, eu não sou filmmaker. Então, para mim, essa é a forma que no meu processo de trabalho flui melhor em termos de edição. E um outro investimento que eu fiz, o OBS não é investimento porque ele é gratuito, né? Eu só baixei ele, mas eu fiz um investimento no CapCut Pro. E aí, gente, eu acho que vale muito a pena porque ele tem alguns recursos que eu uso bastante. Tem músicas, inclusive, já dentro dele, sem direitos autorais, que você pode usar, muito boas. E ele tem um recurso de som que eu acho muito bom, porque às vezes você não tá com o microfone melhor, mas você tem um recurso de isolamento vocal e outro de redução de ruído que deixa o som muito, muito bom. Então, eu investi na versão paga do CapCut e eu recomendo bastante. Por fim, falei para vocês que eu ia indicar dois cursos que eu achei muito legais, sabe? Achei que vale muito a pena. Um curso de CapCut do Jeff Villanova, que eu achei muito, muito bom mesmo. Ele ensina tanto o CapCut para o PC quanto o CapCut para celular. Eu achei que valeu muito a pena. E um curso de edição de vídeo do Fio Rocha, que eu também achei muito bom. Eu não conhecia, apareceu na minha timeline, achei legal. Eu gostei muito porque, além de falar das aulas, né, de gravação, ele tem um processo muito legal de mostrar ele filmando o Reels, por exemplo, o vídeo, e depois ele editando aquela filmagem com aqueles takes. Eu achei isso muito legal, porque às vezes a gente fica querendo ver como filmar e como editar. Uma coisa que não tem, e que inclusive eu já coloquei no suporte pedindo para ele, é ter desses exemplos, ele tem vídeo de filmar produto, de filmar coisa para moda, filmar maquiagem, filmar relógio, filmar viagem, vlog e tal, mas não tem um vídeo sobre filmagem de artesanato, de arte, né, de pintura, nada. E eu acho que super vale a pena, sabe? Falei com eles lá, dei uma sugestão para eles fazerem como que eles fazem para filmar, transições, cortes, coisas mais criativas assim, que eu vou adorar aprender inclusive, mas o curso é muito bom e vale muito a pena. Vou colocar também aqui abaixo os links caso interessem para vocês. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo
de alguma forma possa te inspirar a começar a gravar a sua arte, a fazer com o que você tem. Se você é profissional e quiser me dar mais dicas aqui, ó, pode colocar nos comentários. Eu adoro receber essas dicas, essa ajuda, porque como eu disse, eu sou amadora nesse ponto, né? Mas eu espero que isso chegue até você de uma forma assim que te estimule, que você não se intimide com o que tem aí hoje e que você dê o primeiro passo. E se você tiver alguma outra dúvida ou sugestão de outros vídeos, outros conteúdos, você pode deixar aqui também, que eu sempre leio os comentários. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, assista outros vídeos, tem muito vídeo de pintura aqui. E se você quiser aprender a pintar comigo, eu te convido a conhecer o meu curso de aquarela em algodão. O link está aqui na descrição também. E nós formamos uma comunidade de mulheres com o propósito de trazer essa manualidade, né, de fazer um resgate dessa manualidade, trazendo muito mais significado para a pintura, inclusive. Então, se você quiser conhecer, eu vou adorar ter a sua companhia. Até uma próxima!